Olá, meus amigos do Facebook, aqui quem fala com vocês é o Gerdau, né? Sou da cidade de Campo Largo. Para quem me conhece aí, estamos aí novamente. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso Brasil, a nossa pátria amada. Primeiramente eu vou dar aqui um falar meu aqui. Vou dizer o seguinte: o nosso país, e não somente nas cidades, mas vamos pelo nosso país no geral. O que está ocorrendo no nosso país hoje, meus amigos, são brigas políticas, brigas por poder. Quando uma parte do poderio que está nesse momento, que está perdendo, eles fazem de tudo para acabar e destruir com outro governo. O STF, por exemplo, o STF, né? Temos lá aquela corja toda lá do STF. Os caras estão numa abstinência. Você sabe o que é uma abstinência? É igual uma pessoa que está na abstinência de uma cocaína ou de um crack. Tirou dele aquilo ali, certo? Aí ele fica louco, ele se coça daqui, se coça dali. Ele sempre vai tentar dar um jeito e ir atrás da sua droga. E se possível for, ele rouba e até mata por causa disso. É o que está acontecendo com o STF. O STF é a mesma coisa. Sabe qual é a abstinência do STF e de alguns outros políticos? É a verdinha, é a grana. Porque agora não está tendo mais como eles roubar do povo, como eles tirar do nosso bolso. Porque quando o Bolsonaro assumiu o governo, assumiu o país, ele acabou com essa farsa dessa corja toda. E é só você entender. Por que de alguns anos pra cá, os caras estão tentando criar um impeachment? Os caras estão tentando arrumar pras costas do Bolsonaro. Estamos com um problema sério de coronavírus no nosso país. E o que está ocorrendo por trás disso daí? Uma manipulação política. Só que essa manipulação política, ela também tem tudo a ver com o outro lado obscuro de quem quer assumir o país. Por um lado, uma turma pede a intervenção militar, o outro lado pede uma ditadura militar, o outro lado continua com a democracia. Só que essa democracia que hoje nós estamos vivendo não é uma democracia. Sabe por quê? Por exemplo, eu conheço pessoas que é de outra classe, de outra raça, que eu gosto de falar dessa forma, que é de outra classe política, que é o seguinte: você só é amigo dele ou dessa pessoa se você aceitar a opinião. Se você der opinião ao contrário do que essa pessoa, você pode ter certeza, você é xingado, você é ameaçado, sabe? Você é o cara que tá errado, você nunca tá certo. Então eu tô falando de um lado esquerdo e de um lado direito da classe política. Só que em toda essa briga, tanto esquerda como direita, esquerda ou centrão, quem tá sofrendo é quem? É o povo. É o povo. Só que o negócio é que não estão deixando o Bolsonaro governar. Deixa o cara governar, pessoal. Se o Bolsonaro não for um ótimo presidente, como nós estamos achando que ele deveria ser, por isso que ele recebeu esse voto de confiança do povo. Bolsonaro, vocês têm que entender o seguinte: você que não gosta do Bolsonaro, você queira ou não queira, ele é o seu presidente. Ele foi eleito democraticamente pelo povo. Todos nós estivemos na urna e votamos nele. Outros votaram no Ciro, outros votaram no Álvaro Dias. Mas quem ganhou as eleições? Foi o povo. O povo ganhou as eleições porque colocou quem? Bolsonaro. Se o Bolsonaro não fazer o ótimo governo como é o prometido, obviamente que nós, nas próximas eleições, nós vamos escolher outro. E assim vai indo. Foi feito desde o início da democracia, das eleições. Foi feito desde o início. Desde o início foi feito isso.
Não foi bom? Sempre foi o quê? Trocado de presidente. Mas vamos lá, vamos entender um pouco aqui, pessoal, por que o Sérgio Moro pediu a demissão. Por um lado, ele está certo. Por outro lado, ele está errado. Mas eu vou dar uma visão diferente para vocês aqui. Mas é da minha visão. Eu não quero passar que você concorde ou não com essa visão, tá? Não quero que concorde. Então vamos lá. O Procurador-Geral da Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, afirmou com muita preocupação a saída do Sérgio Moro do Ministério da Saúde. Estou lendo aqui. Aí ele diz, abre aspas, no momento em que enfrentamos uma grande pandemia, em uma semana tivemos a demissão do Ministro da Saúde, que hoje é a área mais sensível, e agora do nosso Ministro da Justiça, Sérgio Moro. Seja por ele ser uma referência e também por se tratar de um ministério que deve ter uma abordagem e uma relação política do Estado e não de governo. Olha lá, exatamente por termos ali uma coordenação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, principalmente da Polícia Federal ligada ao combate ao crime organizado e aos crimes contra o sistema financeiro nacional. Fecha aspas. Tá. Aí ele diz assim, o Procurador-Geral da Justiça também chamou a atenção e a declaração do ex-ministro de que não estava tendo condições de trabalhar no combate ao crime organizado. Abre aspas. Após 22 anos atuando como juiz federal no combate à corrupção, ao crime organizado, Moro saiu por um dos piores motivos, ou seja, porque houve uma interferência na mudança do comando da Polícia Federal. Então o Moro, ele saiu, ele pediu a demissão, porque houve uma interferência na mudança do comando da Polícia Federal. O Moro achou ruim de que não passou por ele para fazer essa mudança, para fazer essa interferência. E ele ficou brabo com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro que tomou uma atitude e não chamou o Sérgio Moro para falar sobre o assunto. E é isso que o povo tem que entender. E acrescentou, abre aspas, faltou ao presidente da República separar a política de governo da política do Estado. O Ministério da Justiça não pode ser contaminado por interesses pessoais ou por barreiras de grupo quanto à investigação de crimes. Veja lá. Aí o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados da União também manifestou-se sobre o assunto. E uma nota de reconhecimento à atual de Sérgio Moro, o CNPG destaca que, abre aspas, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública e também como juiz federal, sempre buscou prestigiar e fortalecer a independência do Ministério Público, dos Estados e dos demais ramos do Ministério Público da União, contribuindo assim para o exercício de uma missão constitucional da defesa de ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Fecha aspas, diz a nota. Então você vê aqui que o nosso amigo Sérgio Moro, tenho respeito por ele, ele é um cara de um grande juiz, né? Pediu a demissão porque não gostou nem um pouquinho que Sérgio Moro passou por cima da autoridade dele. Só que Bolsonaro, ele é o presidente da República. Ele tem autoridade total em tudo. Se ele constituir um ministério que é para fulano, para ciclano e para fulano e fulano, é porque ele está confiante naquele ministério. Mas quando o ministério não quer resolver as coisas, o Bolsonaro tem que ir lá e resolver. Então teve certas coisas aqui que o Bolsonaro, onde até falou ontem no seu pronunciamento, que teve coisas que não era nem para ele resolver, ele teve que resolver como presidente. Coisa que ficou pro Sérgio Moro. Mas uma coisa eu vou dizer aqui, pessoal.
Você tem que entender, você que foi eleitor do Bolsonaro, você tem que ser ciente da seguinte forma: vamos parar de mimimi e choromelas. Sabe por quê? Porque eu tô vendo em redes sociais aí, agora que eles... Mas vocês são cabeçudo. Me perdoe eu dizer isso. Agora ficam lá em redes sociais, porque estão falando mal do Bolsonaro, porque agora não acredita mais no Bolsonaro, só porque o Sérgio Moro pediu demissão. Mas vem cá, você votou em quem? Você votou no Bolsonaro ou você votou no Sérgio Moro? Eu, quando votei no Sérgio Moro, eu, quando votei no Bolsonaro, eu nem sabia que Sérgio Moro que o Bolsonaro iria colocar o Sérgio Moro para ministro da Justiça. Eu nem sabia quem que o Bolsonaro iria chamar junto à sua política. Eu votei simplesmente no Bolsonaro. Eu não votei no Sérgio Moro, não votei no fulano e no cicrano. É isso que se tem que entender. Que quando você vota em alguém, pessoal, você tem que entender que quando você vota em alguém e esse político ganha, quem cria a equipe é ele, não somos nós. Quem dera se nós pudéssemos criar uma equipe boa para o presidente ou até mesmo para o prefeito da sua cidade ou até mesmo pelos nossos governantes. Mas não somos nós que criamos a equipe. Bolsonaro criou uma equipe. A equipe tem que ir bem. Se a equipe não for bem, o Brasil também não vai bem. Nós tivemos aí políticos do passado que estavam na presidência antes do Bolsonaro e antes da Dilma, e assim foi, que eles também criaram suas equipes. Lembrando que Lula também já fez uma interferência também, mudando o juiz. Por quê? Porque o juiz que estava lá, no ministério, o que estava lá, na época, ele também estava interessado em algumas coisas, só que esse juiz não estava interessado no que o Lula estava pensando, o juiz estava interessado no trabalho que ele tem que cumprir. Aí o que o Lula fez? Também mudou. E agora, o pessoal aí que vota aí que votaram no Bolsonaro, estão bravos com o Bolsonaro? O que há? Aí o que vocês fazem? Vocês estão reforçando o STF, vocês estão reforçando o STJ, vocês estão reforçando toda a classe política do passado, aquela classe que roubou você, que me roubou, tirou teu emprego, que te deu com uma mão e tirou com duas. Essa classe que ficou lá atrás, vocês estão fazendo deles um prato cheio para eles, por causa de seus pensamentos. Porque vocês misturaram as coisas. Aí como eu acompanho a política, eu estou observando as coisas, quando a Joyce Hasselmann, que é ela é lá do PSL, ela tá de mimimi, tá de ranzinza com o Bolsonaro. Ela que falava que Sérgio Moro e o Bolsonaro seriam ídolos para ela, agora ela tá de ranzinza com o Bolsonaro. Hoje pela manhã mandei uma mensagem para ela lá no Instagram e também no Twitter, tenho mandado aí, falando para ela: Joyce, pare com essa folia, pare com esse de mimimi, você tá igualzinho à esquerda. Já que você tá desse jeito com o Bolsonaro e tá desse jeito com o governo de agora, então procure o Lula, né? Procure o Lula, pede para ele te apoiar para a candidatura de alguma coisa. Porque ela, como deputada federal, não tá prestando para mais nada. A Joyce Hasselmann está deixando de se desejar. Porque ela perde o tempo todo em redes sociais, detonando com o Bolsonaro, falando de Sérgio Moro, do que fazer alguma coisa pelo povo. Estão entendendo? Agora, com a saída do Sérgio Moro, o que a Joyce Hasselmann está fazendo? Lançando uma campanha de Sérgio Moro para presidente. Só que isso para mim não é novidade, porque quando o Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça, quando o Bolsonaro o convidou e ele aceitou, o que aconteceu ali? Muita gente já estava apostando no Sérgio Moro para presidente.
Alguns falavam que Sérgio Moro seria até vice do Bolsonaro, formando no único partido, mas como não tem como o único partido formar vice, eles têm que pegar de outro partido, mas eles já estavam até articulando, já desde o início, de que Bolsonaro poderia tentar a candidatura, mas tendo Sérgio Moro como vice. Outros já estão apostando no Sérgio Moro para presidente, certo? Para presidente, que é o caso da Joyce Hasselmann, que está fazendo essa campanha, certo? Mas agora eu vou dar um parecer aqui. Nós temos o presidente, certo? Jair Messias Bolsonaro. Foi eleito democraticamente pelo povo. Eu votei nele. Você que está me assistindo com certeza também votou nele. Foi eleito democraticamente, certo? Só que nós temos o vice. O vice se chama Mourão. O Mourão, ele é um cara que apoia a ditadura militar. Ele tem ao seu favor praticamente o exército todo do Brasil. O exército brasileiro todo é a favor do Mourão. Tá bom? E o Mourão, para você que não sabe, ele faz parte do alto escalão da maçonaria. Recentemente agora, vai fazer o que, um ano por aí, que ele já subiu pro alto escalão da maçonaria. O Temer, que todo mundo fala que era da maçonaria, não chega nem no sapatinho do Mourão, do conhecimento da maçonaria. E o Mourão está acima junto do alto escalão da maçonaria. Mas o que eu quero dizer para você, meu amigo? Preste bem atenção. A maçonaria, ela é doida para assumir o país. Tanto o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, aonde ela estiver espalhada, ela quer assumir o poder. Só que a maçonaria não é algo político que fica brigando, que fica aí fazendo fake news, que fica aí trabalhando de várias formas para criar um impeachment daqui, um impeachment de lá, para atrapalhar o governo. Não, a maçonaria, ela trabalha sorrateiramente, sossegadamente, ela só observa, porque mesmo assim, por baixo de tudo, a maçonaria está ao redor do mundo. Não estou falando do país, mas do mundo. Ela está ao redor. Então, se for para a maçonaria assumir, por exemplo, o nosso país daqui, 200, 300, 400, 500 anos, eles vão lá, vão assumir. Eles não têm pressa. Eles não têm pressa. Só que agora está diferente. Está diferente. O único vice-presidente, que é o Mourão, que está no alto escalão da maçonaria, veja só, os outros que também tiveram na maçonaria não estavam no mesmo nível que o Mourão. Aí o que acontece, pessoal? Vai acontecer o seguinte: vai ser preparado com certeza o impeachment de Bolsonaro. Só que a esquerda, agora eu vou falar da esquerda, ela é um pouco burra. Sabe por quê que ela é burrinha? Porque a esquerda vai fazer de tudo para tirar o Bolsonaro por implicância política. Não é por causa de você, não é por causa de mim, não é por causa da nação brasileira. É por causa do ponderio, é por causa da cheirinho da verdinha, certo? Só que quando tirarem o Bolsonaro, quem é que vai assumir o poder? Mourão. Aí o Mourão assume o poder, que é do alto escalão da maçonaria. Pode ter certeza, a maçonaria toda terá o apoio, vai dar apoio ao Mourão. E com certeza, quando a maçonaria toda, porque quando um presidente é maçônico do alto escalão, você acha que é só da maçonaria do Brasil que vai estar apoiando? Claro que não, é a maçonaria mundial, pessoal, mundial. Eu estou falando de algo sério. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, assista para ver.
Então não estou falando de alto escalão. Aí o que acontece? Aí o Mourão assume, a maçonaria vai estar junto com ele. Aí você acha que a esquerda vai tentar o impeachment dele? Você acha que a esquerda vai ficar fazendo essas briguinhas, essas coisaradas todas? Não vai conseguir fazer. Porque a maçonaria vai fazer assim, ó, com eles. Eles não querem nem saber quem é quem. Os caras vão fazer, ó, isso aqui. Você não vai ficar encontrando político morto. A maçonaria faz assim, ó. Tá? Do pó, volta pro pó. Vai sumir. Vai desaparecer. Aí o STF, né? O STF vai querer se juntar. Vai perder também. A maçonaria vai arrancar toda aquela corja. Porque não é bem assim. Ou você vai com nós, ou você sai. Não. Se eles quiserem, vai lá e arranca fora. Porque a maçonaria também tem dinheiro. Dinheiro para comprar quem eles quiserem. Então o papel da maçonaria, pessoal, para assumir o país, falta pouco. Só que você acha, agora vem cá, você acha que a maçonaria assumindo junto com o Mourão, você acha que nós vai ter outros tipos de presidente que não seja maçônico? Nós não vamos ter. Não vai ter como. Porque a maçonaria, ela não compactua com o cristianismo, a maçonaria não compactua com digamos assim, com os comunistas, a maçonaria não compactua com quem é esquerda e com quem é direita. A maçonaria, a ideologia dela é o seguinte, é o tal do olho de tudo ver. Eles preferem ficar em cima, ficar só de olho, para depois assumir o poder. Então não existe que os caras da esquerda, da direita, do centro, do de trás, da frente, é quadrado, é triângulo, é redondo. Com a maçonaria não tem isso. E a maçonaria, quando ele assumir esse papel, pessoal, aí você pode se preparar. Pode se preparar. Se você não é cristão, se arrependa. Se prepare. Porque coisas piores estão para acontecer no mundo. E no mundo. Porque é através da maçonaria que vai entrar também um futuro anticristo. Ontem eu recebi uma mensagem, um vídeo de um aí que jogou para nós, do Lula, apoiando, pedindo, fez um vídeo lá apoiando e pedindo, né? Pedindo para que a Organização Mundial de Saúde, ela seja uma única só. Que não seja espalhada. Pensa só, um cara comunista pedir para a Organização Mundial da Saúde ser a única no mundo. Então, é um mau sinal de que já está tendo governos que já está querendo criar um único governo. Porque o único governo, pessoal, ele vai sair nessas briguinhas aí, sabia? Ah, não tá dando certo ali, não tá dando certo aqui, é fulano brigando aqui, fulano brigando lá, então vamos acabar com isso daí. Vamos criar um único governo. Aí não tem esquerda, não tem direita, não tem ninguém. Aí tem, sabe quem? O anticristo. Pode ter certeza disso. Aí eu vou ler uma coisa aqui da Joyce Rossman aqui, e aí eu vou concluir uma coisa aqui. Eu profetizei que o PT, o PCdoB e o PSOL não terá nenhum presidente da República do Brasil por 40 anos. Não terá. Eu profetizei isso. Eu tô com 44 anos. Se daqui 40 anos eu estiver vivo, com 84 anos, provavelmente eu vou profetizar mais 40 anos. Eles não vão. Pode gravar esse vídeo e anotar isso daí no seu caderninho. 40 anos, o PT, o PCdoB e o PSOL não vai assumir o governo do nosso país. E agora vamos juntar as pecinhas. A deputada Joyce Rossman, ao ser informada sobre a possível demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, nessa quinta-feira,
após o anúncio feito por Jair Bolsonaro, que deve trocar o comando da Polícia Federal. Joyce Rossmann e Sérgio Moro no lançamento do livro aqui, tá? Vamos ver. Ela diz bem assim lá no Instagram. Quero gritar aos 4 ventos em 2022. Moro presidente. E me redimir pelo erro que cometi em 2018 ao acreditar no projeto do país que se transformou em estelionato eleitoral. Cadê o combate à corrupção? Cadê a economia liberal? Cadê a democracia plena? Bolsonaro enterrou tudo. É a reclamação dela. Aí ela coloca lá de novo, mandando um recado pro presidente. Entenda o que aconteceu, o que vai acontecer, Jair Bolsonaro. Mais uma vez tentou demitir Valeixo pelos motivos que já expliquei. Moro, de novo, avisou que sem Valeixo na Polícia Federal pula fora do governo. A reação foi pesada e Bolsonaro amarelou. Moro é maior que Bolsonaro, simples assim. Quer dizer, agora ela está lançando Moro para presidente. Por esse lado, a gente podemos dizer que agora podemos dizer que se não houver realmente aqui o impeachment do presidente, então agora o Bolsonaro ele pode começar a trabalhar tranquilamente. Por quê? Porque os holofotes agora não vai estar mais ligado ao PT, ao PCdoB, ao STF, não vai estar mais ligado a essa corja toda que fica chamando atenção para eles. Vai estar ligado, sabe para quem? Para o Sérgio Moro e Bolsonaro. O jornalista que ficava lá enchendo o saco do STF, enchendo o saco não, puxando o saco do STF, puxando o saco de Lula, puxando o saco de Gleisi, puxando o saco de toda essa corja toda do PT, do PCdoB e do PSOL. Agora, o que eles vão fazer? Eles vão querer acompanhar o Sérgio Moro no seu dia a dia. Então os holofotes agora saiu dessa corja toda, agora vai ficar focado em quem? No Sérgio Moro e Bolsonaro. Aí vai estar boa briga, porque vai entrar Bolsonaro para tentar a reeleição, com certeza ele vai, e o Sérgio Moro. Que se o Sérgio Moro quiser, eu acredito que ele não vai querer, eu acredito, não sei, pode ser que eu esteja errado, mas na minha concepção, como juiz, eu acredito que ele não vai querer pegar essa bancada toda não. Mas isso já demonstra do que eu profetizei. Porque entrando Bolsonaro e Sérgio Moro para uma briga política para futuro presidente, você acha que o PT ou qualquer um vai ter força para lançar alguém a presidente, a candidato para presidente? Não vai. O país democrático que votou, o pessoal que votou no Bolsonaro, vai ficar agora entre Bolsonaro e Sérgio Moro. E aqueles que estão querendo apoiar ainda os PT, alguém para assumir a presidência, eles vão recuar. Por que eles vão recuar? Porque eles vão ver que com o Bolsonaro eles não puderam. E nós vimos isso. Aí de repente entra um cara que é juiz, foi ministro, e de repente resolve brigar para a presidência, eles vão recuar. Ou seja, para eles, tanto um como o outro ganhar, vai dar problema. Então significa que desta vez, mais uma vez, a esquerda perdeu de novo. Eu nunca vi um time da esquerda que só vive na derrota. Nunca vi. Parabéns para vocês, tá bom? Porque se vocês tivessem cabeça e pensado em reconquistar o povo, pensado de lançar alguém diferente para candidatura, de preparar um cara desde já e mostrando pro povo, não. Vocês ficaram fazendo o quê? Lambança, bagunçando. E isso trouxe até raiva do povo contra a esquerda. Por isso que teve divisão de classes. E ó, mais uma vez eu vou parabenizar o PT. Porque vocês mesmos escreveram que vocês iriam conseguir dividir classes e família por causa do Bolsonaro.
Eu tenho até hoje esse caderninho guardadinho, que um dia eu falei que eu ia distribuir. E vocês conseguiram. Só que vocês conseguiram, ó, colocando a corda no próprio pescoço. Então essa é a realidade, pessoal. Há uma manipulação política. Ao invés de prestar atenção, de combater o coronavírus, de se preocupar com as coisas que estão acontecendo, o que fizeram? Ficaram se preocupando com o governo do Bolsonaro, ficaram se preocupando com isso e com aquilo do Bolsonaro. O Bolsonaro não podia nem entrar no banheiro, acho que pelado, para tomar banho, porque se alguém já ia falar. Isso que eu acho engraçado. É a mesma coisa. Todo mundo encheu o saco do Bolsonaro quando o Bolsonaro pegou lá, sei lá, ele coçou o nariz lá e pegou a mão do povo, ficou pegando a mão do povo. Ficaram a semana toda falando. Mas quando o nosso amigo lá, o Ministério da Saúde, pediu demissão, ele saiu sorrindo, abraçando todo mundo, sem máscara, sem nada de proteção. Belo exemplo que ele saiu. Se ele saiu desse jeito, então eu posso dizer, o negócio tá bem. Se o Ministério, o ex-ministro da Saúde saiu assim, né, o nosso amigo Mandetta, saiu desse jeito, então significa que o negócio tá bom. Então, pessoal, isso é politicagem. O que você tem que entender aqui, pessoal, é o seguinte, você tem que entender que você não votou no Sérgio Moro. Você não votou em Mandetta. Você votou no Bolsonaro. Você votou foi no Bolsonaro. É isso que você tem que entender. Eu nunca vi um povo que agora fica de mimimi nas redes sociais. Ai, eu não acredito mais no Bolsonaro. Ai, pelo amor de Deus, pessoal. Que tipo de eleitor é você? Se você errou, assume aí. Chega e escreve, Gerdau, eu errei de ter votado no Bolsonaro. Pronto. É melhor você chegar e assumir que você errou do que ficar de mimimi em redes sociais. Eu acho errado isso daí. Falta de caráter. Eu falo que realmente é falta de caráter. Faça como eu. Eu falei, eu votei no Lula 2 vezes. Eu me arrependi? Claro que não. Porque afinal de contas, a burrada fui eu que fiz. Se o Lula meteu a mão, roubou, a Dilma meteu a mão, roubou, toda a corte do PT roubou, teve contribuição de quem? Do Gerdau. Por quê? Porque fui eu que coloquei eles. Porque se eu não colocasse, os outros não colocassem, talvez a história seria diferente. Não que nenhum outro ia roubar, mas pelo menos ia dar uma diminuída nas coisas. Se o Bolsonaro não fazer um ótimo governo, como é a minha expectativa, e eu ainda acredito nele, porque eu oro por ele, as minhas orações sempre voltadas para o Bolsonaro. Você tem que entender o seguinte, ser humano: ô homem difícil de entender, ô homem de coração duro, não depende do governo. Não queira depender de governo, não queira depender do governo, não queira depender de Bolsonaro, não depende dessa turma não, dependa de Deus. Já está escrito na Bíblia, ai do homem que confia no homem, ai não, maldito o homem que confia no homem. Se você votou no Bolsonaro, não quer dizer que você tem que jogar 100% da sua confiança na mão dele, claro que não, você tem que confiar no governo dele. Porque se o governo dele for ruim, se ele não fazer nada pelo nosso país, não adianta fazer choromelos. O que você vai fazer? Espera as próximas eleições e vote nele. Ou vote em outro, escolha outro. Sabe qual que é o problema do país e do povo brasileiro? Não é somente se vender por gasolina, não. Agora ficou atrás de nome. Se o Sérgio Moro entrar para a presidência, muita gente vai focar para querer votar nele, sabe por quê? Por causa do nome. Juiz, já foi Ministério da Justiça, tem um ótimo currículo.
Mas ter nome, ter um ótimo currículo, autoconhecimento é uma. Agora, dizer se vai saber governar já é outros 500, pessoal. É outros 500. Eu, quando voltei, eu já estava acompanhando o Bolsonaro desde 2016, quando ele ainda era deputado. Eu comecei a acompanhar. Eu mesmo disse que eu já iria até votar nele. E votei. Agora, se ele estava preparado para assumir, aí eu não sei. Não existe esse negócio de preparar não, pessoal. Ah, eu tô preparado. Ah, se for assim, se for para dizer que tá preparado para assumir o país, então eu também tô preparado. Pelo conhecimento político que eu tô tendo. Eu também tô preparado. Os meus amigos de Campo Largo aí, que a gente fica falando muito sobre isso daí, eles também estão preparados. O Gerdau para presidente, aí eu chamo lá o Vilarinho para ser o meu vice, né? Aí o Marquinhos e o Eliezer, eu distribuo cargos de ministro para eles. Pronto, eu já tenho uma equipe muito boa. Já tenho uma equipe muito boa, né? Tem o meu amigo lá, o Jorge Moura, também pode fazer parte de uma equipe. Tudo nós temos esse conhecimento que nós se fala todo dia sobre isso daí. E olha que com nós não tem briga. A gente vai, sempre se acertando no raciocínio. Então, pessoal, o nosso país, ele precisa desenvolver. Não faz sentido o país viver de impeachment. Vamos fazer o impeachment do Bolsonaro. Se quiserem fazer o impeachment dele, vá em frente. Eu não vou compactuar com o impeachment de ninguém. Para você ter uma ideia, um cristão de verdade, homem de Deus mesmo, cristão de verdade, ele nem participa em passeatas não. Nem participa. Ele mantém a posição dele. Ah, deixa eu pegar um negócio aqui que antes de encerrar que eu vou ler. Ele nem participa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem constitui governo ali, pessoal, é Deus. Tem gente que fica bravo quando eu falo. Quem coloca lá é Deus, quem tira também é Deus. Ah, mas foi eleito pelo povo, mas foi Deus que colocou. Ah, então quer dizer que Deus colocou Lula e o Lula fundou o Brasil. Deus colocou Lula sim. Colocou Lula, colocou Temer, colocou a Dilma e foi colocando. Só não colocou Tancredo Neves, porque Tancredo Neves foi burro. Burro. Porque ele chegou, anunciou uma vez e disse que nem Deus tiraria ele do governo, da presidência. E ele falou isso uma semana antes de assumir a sua cadeira. O que aconteceu? Acabou morrendo e não assumiu. Blasfemou contra Deus. Então ali já foi provado que quem coloca é Deus e quem tira é Deus. Deus chega e coloca, vamos lá, Deus chega lá, vai lá e coloca Gerdau para presidência, vai lá e ele me coloca. Deus chega e vai lá e coloca, aí Deus chega, vai lá e te coloca e faz assim, agora se vire, governe. E Deus fica assistindo. Agora, tem aqueles que recebem essa autoridade de Deus e no meio do caminho se desvia. E isso é até bíblico. Quantos governantes que Deus constituiu na Bíblia e os caras se desviaram? Ou como tem aqueles que receberam de Deus essa bênção e governaram conforme Deus estava mandando. O governo só funciona, pessoal, mediante a palavra de Deus. O governo só funciona bem se você dá ouvido ao Espírito Santo e não dá ouvido aos que estão ao seu redor. O Bolsonaro, ele é cristão, ele assume um homem sendo cristão. Só que o Bolsonaro precisa ser um pouco doutrinado pela palavra de Deus. Se ele desse ouvido mais ao Espírito Santo, talvez ele teria até problema no governo, mas ele ia combater isso daí, só em base de oração. Mas ele ia continuar governando e ajudando o povo. Mas aí o que acontece? Não vai ouvir a voz do Espírito Santo, aí fica dando ouvido ao fulano. Aí chega um usado por Satanás no lado esquerdo do Bolsonaro. Aí chega um outro que
que tem uma fé em Deus, vai lá, mostra para ele, revela algo, chega no lado direito. Aí fica lá, aí o cara não sabe para que lado ele vai escutar. Estão compreendendo isso, pessoal? E isso não é só do Bolsonaro, em qualquer governo. Na prefeitura é a mesma coisa, para vereador também é a mesma coisa, não adianta. Se não tiver um governador, um governante, um presidente, um vereador, um prefeito, um senador, um deputado federal, estadual, não tiver alicerçada na palavra de Deus, ele não vai conseguir governar. E se chegar até o final do seu mandato, não fez nada. E aí fica essa aí. Os caras nunca saem. E Deus está permitindo? Claro que Deus está permitindo. Deus está deixando. Sabe por quê? Porque quanto maior ficar, maior será o tombo. E é só você ver. A corrupção agora está aparecendo assim, ó, do nada. Do nada. Eu vou ler uma passagem bíblica com relação a isso daí para nós encerrar. Diz bem assim no Romanos capítulo 13, no versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Eu e você estamos sujeitos a todas as autoridades superiores. Essa autoridade superior fala desde o governo até o seu chefe de sua fábrica. Tá bom? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Se eu não acreditar nessa palavra e dizer que não vem de Deus, então eu estou indo contra Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Ou seja, nós mesmos seremos condenados pela nossa própria rebeldia. Então, pessoal, você tem que aprender isso daí. Que todos os governantes que foram constituídos, são constituídos hoje por Deus. Seja Bolsonaro, seja o Lula, seja a Dilma, seja o fulano, seja o cicrano, seja o Eliandro Cardoso que está me assistindo, seja o Marcos, seja o Eliezer, seja qualquer um. Se Deus te dá uma autoridade para você, é você que vai assumir. E quem está abaixo da sua autoridade terá que obedecer. Ah, mas o meu chefe da minha fábrica lá, Deus o livre, aquele cara, está é louco, dá vontade de bater nele. Ele não presta, ele não serve. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai dizer, Deus, mas isso é para quem é cristão mesmo, porque se não for, não vai conseguir. Deus, eu sei que o Senhor constituiu autoridade para ficar acima de mim, né? Mas dá sabedoria para esse homem, dá sabedoria para essa mulher. Porque afinal de contas, meu camarada, é assim que funciona. Vocês lembram a história de Davi? Davi, ele foi rei, não foi? Você acha que Davi foi rei só porque matou Golias? De jeito nenhum. Davi já era rei, ó, há muito tempo. Quando Samuel ungiu a Davi rei, Davi era um moleque ainda. Ele não estava com uma idade, numa posição de assumir um reinado. Ele não estava. Mas ele chegou, Samuel foi lá, ungiu ele como rei. O outro, que era rei, continuou sendo rei, mas já não estava mais sob a autoridade de Deus. Deus já tinha tirado o reinado. O que você tem que entender é o seguinte, às vezes tem gente que já está no poder, pessoal, mas já foi tirado o poderio pelo próprio Deus. Se o Lula hoje não é mais presidente, foi Deus que chegou lá e tirou. Se a Dilma hoje não é mais presidenta e nem o Temer não assumiu mais, porque foi Deus que chegou lá e tirou. Se Bolsonaro é presidente, porque Deus chegou lá e colocou. E se ele souber governar, aí Deus pode acrescentar mais para ele. Tudo depende de Deus. Campo Largo, vamos lá, Campo Largo. Campo Largo, tem o prefeito Marcelo Pupi. Quem colocou ele lá? Foi o povo? Sim, claro que foi o povo. Pelo um voto democrático, todo mundo tem o direito de votar em quem quiser. Só que o poder,
que foi constituído, foi dado para quem? Foi por Deus. Pessoal, não precisa ser religioso para ter para ser constituído por Deus um poderio. Não precisa. Não precisa ser crente católico, budista, umbandista. Não precisa. Porque afinal de contas, nós estamos vivendo, nós somos seres humanos que foi criado os céus e a terra por Deus, e Deus criou reinos e reinos e mais reinos. Significa que tem que ter alguém, sim, para assumir um poder, para guiar o povo, para assumir o povo, ter um compromisso com o povo. Então isso independente de religião que for. Por isso tem gente que fala, nossa, mas nunca entra um crente lá. Mas é claro que nunca entra um crente lá. Por quê? Porque tem crente que ele não gosta da política e nem ora. Mas como tem aqueles crentes que tá orando a Deus, só que tem uma coisa, há um preparo. Há um preparo. Então quando alguém assume o poder, independente de sua religião, mas quem deu o poder foi quem? Foi Deus. Se as próximas eleições para prefeito, estou falando aqui de Campo Largo, para prefeito, e Deus colocar uma outra pessoa, quem colocou lá foi quem? Foi o povo. Mas quem deu o poder para assumir, para ajudar o povo, para estar acima do povo, para ter essa autoridade, foi quem? Foi Deus. Foi Deus, pessoal. Nós temos aqui 11 vereadores na cidade de Campo Largo. Quem colocou eles lá? Foi nós. Votemos neles. Claro, eu votei em mim mesmo. Mas eu não ganhei as eleições. Foi um fiasco. Tô até dando risada. Foi um fiasco as minhas eleições. Mas beleza. Naquela época eu nem tava com Deus mesmo. Né? Eu e Deus, nós tava de mal um com o outro. Quer dizer, eu tava de mal com ele e não ficar de mal com a gente. É eu que não queria saber dele. Mas, outro assunto. Mas tá, 11 vereadores. Os outros vereadores foram colocados por quem? Pelo povo. Mas quem constituiu o poderio, a autoridade para aqueles 11 vereadores foi quem? Foi Deus. Aí Deus chegou, deu para fulano, deu lá pro João da Água, para Bete Damasceno, para Cleia Oliveira. Bete Damasceno, Cleia Oliveira, grandes mulheres, admiram elas, certo? Admiram elas. Dou até um abraço a elas aí. Aí tem o João da Água, tem nossa, os 11 vereadores. Tá tudo lá. Mas quem deu, né, o poderio ali para eles, a autoridade, foi quem? Foi Deus. Deus que deu. Agora, a forma de trabalhar, que é eles que vão ter que desenvolver. Somos nós que vamos desenvolver a forma de trabalhar. E se você estiver no caminho certo, baseado nas Sagradas Escrituras, e você realmente está sempre ouvindo a voz de Deus, você vai conseguir levar o seu trabalho, seja como vereador, governador, seja como for, na maior maciota possível for. E olha que tem gente que não acredita, mas eu acredito nisso. Eu tenho fé para isso. E eu acredito. Agora, não fizeram nada, os outros vereadores não fizeram nada, o prefeito não fez nada, o nosso governador não fez nada, o nosso presidente não fez nada, o que vai acontecer? O povo vai lá, terá o direito de escolher outras pessoas a quem eles que acham que vai trabalhar, que é de confiança, vai lá democraticamente, vai lá nas urnas e vota e coloca. Vai lá e vota e coloca. Veja que não tem erro nenhuma, pessoal. Não tem erro nenhuma. Não tem erro nenhum. Então, pessoal, isso é só uma pouca de transmissão. Daqui a pouco eu vou encerrar aqui, fazer a minha oração. Vou orar pelos nossos governantes, vou orar pela Bete Damasceno, vou orar pela Cleia, vou orar pelo João da Água, vou orar pelo prefeito, vou orar pelo meu presidente Jair Messias Bolsonaro, vou orar por todos eles. Porque é isso que é o nosso dever. Se você que é cristão, é nosso dever de ficar orando para eles, do que ficar criticando e xingando. Entendeu? Esse é o nosso dever. É o meu dever, meu e seu, de orar por eles, ao invés de ficar criticando. Ah, mas a minha rua não fizeram. Então, meu camarada, se não fizeram a sua rua, então você falou errado. Porque vereador não faz, vereador fiscaliza.
a forma de colocação que está tudo errado. Ah, mas não fizeram, não foram nem fiscalizar. Então, meu amigo, espera chegar as eleições e vota em outro. Simples assim. Porque antes de serem vereador, prefeito, presidente, governador, deputado federal, estadual, senador, antes de ter esses cargos políticos, você tem que entender que também são seres humanos, homens e mães de famílias, tem filhos também. Choram, dão risada, sentem dor. E quando morrer, vai virar pó igualzinho a mim e a você. Depois disso, vem o juízo, que daí fica com Deus. Quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Tá certo? Eu quero que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Vou encerrar essa transmissão. Eu espero voltar um pouco mais tarde se eu tiver alguma coisa mais para falar, que eu estou numa pesquisa, né? Para me chegar e falar. Eu gostaria também de dizer aqui, quem é da cidade de Campo Largo, que chegue também aos nossos vereadores, eu gostaria que vocês fiscalizassem, a partir de segunda-feira, todos os postos de saúde. Porque o que está ocorrendo, pessoal? A pessoa que vai lá nos postos de saúde precisa de um atendimento. Os médicos dos postos de saúde estão mandando todo mundo para o pronto-socorro. Por isso que quando você chega lá, o pronto-socorro está cheio. E por isso que tem gente que mesmo doente não vai até o pronto-socorro com medo de pegar o coronavírus lá. Aí a pessoa volta doente para sua casa. Eu gostaria muito que fiscalizasse os postos de saúde. Certo? Eu gostaria muito. Tá bom? Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.